Olá pessoal, já estamos com a análise de solo, o resultado em mãos, e essa é a continuação daquele vídeo da coleta da amostra de solo, que a gente ensinou como coletar o solo de uma forma bem prática. Se você não viu, dá uma olhada aí no card, e a gente vai se atentar inicialmente a alguns fatores. Nessa análise aqui, primeiramente o pH do solo, como é que ele está, e a saturação por bases, para a gente definir se ele precisa ou não de calagem. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao canal da Semear Agropecuária, toda semana sempre trazendo novidades para vocês para melhorar o cultivo e novas formas mais práticas também de se cultivar. Então se inscreve no canal se você não é inscrito e acompanha o nosso trabalho. Mas e aí, por que a gente vai utilizar o método de saturação de bases? Esse método é um dos que são mais utilizados no Brasil como um todo, mas aí ele vai variar de acordo com a cultura. E aí é um ponto importante. Normalmente culturas com maior produtividade, com alta exigência, como por exemplo o tomate, ele necessita de saturações mais elevadas. Geralmente o tomate, para altas produtividades, ele responde bem em saturações de 80%. Já a mandioca, por exemplo, que é uma cultura mais rústica, ela geralmente se vai muito bem em saturações de bases com 40%. E isso basicamente vai variar de acordo com a cultura. Culturas mais exigentes vai necessitar uma quantidade maior. Menos exigentes também vai necessitar uma quantidade menor. E aí a gente vai ter que linkar com o que tem no nosso solo. Ou seja, se o nosso solo está 50% de saturação de bases e a gente vai plantar mandioca, tá ótimo, não precisa de calagem, não precisa aumentar nada. Mas se a gente está com 50% e vai plantar tomate para uma produção boa, a gente tem que ter no mínimo 80%. E aí a gente precisa levar esse pH e, consequentemente, a gente vai levar a saturação de base junto. E aí eu tenho uma notícia boa e tenho uma ruim em relação à análise de solo que a gente fez daquela área do vídeo anterior mostrando como coletar. A boa é que ela tá ótima, graças a Deus, tá top de linha e deu bons níveis de nutrição e um pH ideal para todas as culturas, basicamente, que a gente possa plantar. Que aí deu uma saturação de 83%, que já tem todas as culturas, tomate, pimentão, alface, tudo que a gente queira plantar. E o pH também está em 6,7. Esses níveis também se justificam pelo cultivo que foi feito. E aí o tipo de adubo também entra. Não vou me alongar muito, mas a gente utilizou muito nitrato de cálcio, nitrato de potássio, esses elementos que fazem com que o pH do solo eleve um pouco mais ou mantenha esse número, basicamente. Diferentemente da ureia e também do salitre ou do sulfato de amônia, por exemplo, que aí eles tendem a reduzir o pH do solo. Como a gente utilizou mais nitrato, principalmente nitrato de cálcio, esse solo se manteve, em alguns casos até levou um pouco o nível pós-calagem. E aqui já temos a análise de solo antiga, na verdade são duas análises, eu vou estar mostrando mais de perto, e tem uma que deu um resultado que dá pra gente fazer, ilustrar bem essa questão da necessidade de botar calcário no solo. Então vou chegar mais próximo um pouco, não sei se vocês conseguem visualizar. Essa daqui é a análise que deu também ótimos níveis de pH, de 7,1. Então a gente vai utilizar essa segunda análise com níveis um pouco mais baixos. E aí, já ilustrando, a gente vai utilizar principalmente a saturação de bases, que é esse nível aqui, que nessa análise está em 53%. Consequentemente, não seria possível ter altas produtividades como em tomate, pimentão e até alface, principalmente, com esses níveis. O ideal seria a elevação do nível de saturação de bases, consequentemente elevaria o pH também em alguns pontos percentuais. Então vamos direto para a prática para não perder tempo. E aí eu vou colocar aqui a fórmula da necessidade de calagem da elevação da saturação de bases, que é o método que a gente mais utiliza na região. A necessidade de calagem, basicamente, ela vai dar em toneladas por hectare. Esse valor, o resultado dessa conta vai dar toneladas por hectare. Então a necessidade de calagem ela é igual aqui a V2 menos V1. Aí você pergunta, mas que diacho de V2 é esse aí? O V2 é a saturação que você quer. Para alface, para tomate, para pimentão, o ideal é que a gente busque um V2 mais alto, que aí seria 80%. Então esse V2 aqui, já substituindo, fazer aqui embaixo para mostrar a fórmula e também mostrar os números em si. Esse V2 aqui em cima, o que a gente busca de saturação vai ser 80%. Então a gente bota o 80 aqui, menos o V1. E aí o V1 é o quê? O V1 é a saturação de base que a gente tem no solo nesse momento, que é esse 53 que eu mostrei agora. Aí 80 menos 53,4, ainda tem um quebrinho aqui. Vezes, aqui em cima, já para iniciar, a CTC. E essa CTC, deixa eu chegar um pouquinho mais próximo para mostrar também. Essa CTC que a gente está falando é a CTC em pH 7. Não é a CTC efetiva. Essa CTC aqui, 5,15. Esse é o máximo de CTC que esse solo pode disponibilizar para as culturas. É o máximo de troca de carga que ele vai ter. Aí, quanto mais argiloso o solo, maior é CTC.
Quanto mais arenoso, essa CTC é menor, que é o nosso caso. Então essa CTC, a pH 7, ela deu 5,15. 5,15 na unidade de medida que ela já vem mostrando aqui na tabela. A gente não vai entrar nesse mérito, é só usar que já está na tabela. E aqui por último a gente tem o PRNT. Aí o negócio tá ficando brabo, né? Onde é que vem o PRNT? No saco do calcário. Você vai procurar PRNT. Calcários mais grossos, uma granulometria um pouco mais grossa, ele tem PRNT mais baixo. Calcários mais finos, mais finamente moída, como o calcário filler, por exemplo, ele tem um PRNT mais alto. E há muitos calcários desse segmento de finamente moído, que só vendem sacado, na grande maioria, ele vai ter PRNT de 100%, ou seja, ele reage totalmente e até num ciclo mais curto em relação a um calcário um pouco mais grosseiro. Então a gente vai considerar aqui esse PRNT como sendo 100%. Mas aí se no calcário que você comprou, vem PRNT 57%, como é o caso de alguns que a gente encontra aqui na região, ou 90%, no caso de um calcário filler também, você só vai substituir esse número, em vez de ser 100, vai ser o número que tiver no saco do calcário. Então não tem segredo nenhum. E aqui é aquela parte chata, que é a hora da conta, né? Então vamos lá, vou pegar uma colinha aqui pra gente ver. Aqui a gente vai diminuir o 80 menos 53,4, que vai ser 26,6. Esse 26,6 é o que a gente precisa incrementar no solo em relação à saturação de bases. Então, vezes o 5,15, que é a nossa CTC, a pH 7, dividido por 100, que é o PRNT, repetindo a fórmula em si. Então, 26,6 vezes 5,15, a gente tem o resultado de 136,99. Vai arredondar para 137. Aí 137 dividido por 100. Consequentemente, a nossa necessidade de calagem, fazendo aqui apertadinho, vai ser de 1,37 toneladas por hectare. Mas, cara, eu não trabalho em hectare, minha área é pequena, eu trabalho em tarefas. Como é que a gente faz? É bem simples. Deixa eu puxar aqui que eu gosto dessa bagunça aqui do quadro, que é melhor de entender. Aí a gente pega basicamente esse 1,37, que foi o resultado, ou seja, 1.370 quilos por hectare, 1.370, e divide para uma tarefa. E uma tarefa são quantos metros quadrados? São 3.000 metros quadrados. Um hectare são 10. Então a gente, para fazer 1 hectare, para dar uma tarefa, a gente divide por 3,33. E aí a gente tem essa quantidade. Então a gente faz aqui 1.370 quilos dividido por 3,33, que é para chegar a uma tarefa, com esse valor aqui. Daria 411 quilos, 411 quilogramas de calcário por tarefa. Essa é a necessidade de calagem para uma tarefa, no caso de hortaliças. E aí vai aquela questão, se você deu esse valor aqui e você está em meia tarefa, é só dividir por 2, que ele vai dar 200 quilos, mais ou menos. E aí você consegue fazer de acordo com a sua realidade. Não é área gigante, é uma área menor, ótimo, dá para fazer sem grandes complicações. Mas se for uma área grande, é só multiplicar o valor que você tem por hectare pelo número de hectares que você vai trabalhar. Aí, após essa pequena demonstração de como fazer o cálculo da calagem que o nosso solo precisa, a gente vai para alguns fatores a se tomar cuidado, principalmente na relação da calagem. E alguns fatores, principalmente o tempo, da gente pode fazer a calagem e plantar, e alguns fatores também em relação à calagem e adubação de fundação juntos, que aí são fatores que podem dar um certo trabalho na hora de se fazer. O primeiro, em relação ao tempo, o ideal é que se passe no mínimo, estourado, que você não pode esperar mais 30 dias. Pelo menos isso. Mas o ideal são 90 dias. E aí vem aquela questão de 30 a 90 dias com umidade no solo, com chuva, com o solo úmido. Se ele estiver seco, não adianta. Você pode passar um ano sem chover, por exemplo, não tem água nenhuma no seu solo e o calcário não vai reagir corretamente. Então a incorporação é importante, vai incorporar, mas também a umidade do solo. E aí esperar de 30 a 90 dias para fazer a adubação de fundação, principalmente, a adubação orgânica, seria o ideal. Aí fica aquela indagação, que até eu tinha também essa indagação muito forte. Mas se eu botar calcário e plantar, vai acabar com a minha plantação? Não vai dar certo? Como é? Na realidade, geralmente ele vai dar muito certo, vai dar tranquilo, não vai ter grandes problemas. Mas a questão é que você não vai ter corrigido seu solo na medida que a planta está necessitando absorver. Ou seja, pode ser que você plante a sua cultura e ela não consiga se desenvolver bem, mesmo com a calagem, porque você não deu tempo de reação. E aí o outro fator é em relação à adubação de fundação. Se você fizer
Às vezes o pessoal pergunta isso, já pode fazer calcário junto com a fundação? Poder pode, mas aí não é o ideal também, porque alguns adubos fosfatados, principalmente, ele vai reagir com o calcário quando encontra a umidade ali no solo e formar uma rocha, coisas que, ou gesso, basicamente bem ilustrado. Ele pode formar um gesso e aí indisponibiliza tanto a sua fundação quanto o seu calcário que você adicionou no solo. Então cuidado com esses detalhes. Vai fazer calagem? Faz no inverno, no momento que você não está produzindo tanto, que está chovendo, que tem umidade no solo para você incorporar e, consequentemente, ter um bom resultado. E aí, depois de você fazer essa incorporação, você vem com adubação orgânica, vem com adubação de fundação e aí planta a sua cultura na sequência. O ideal sempre é fazer calagem no início do período das águas, porque você tem um tempo maior para fazer as reações e, consequentemente, garantir um sucesso melhor também na lavoura e na produção. E aí, você sabia que era assim tão fácil fazer esse cálculo de calagem, de quanto de calcário seu solo precisa? Pois é, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que a gente vai estar te respondendo. Curte o vídeo, compartilha com um amigo que você acha que pode ajudar ele de alguma forma. Até a próxima!